hábito de leitura. Como adquirir esse hábito que é tão bem estimado dentro dos mais diversos meios, seja intelectual, acadêmico, enfim. Pessoal, sobre o hábito de leitura, esse é um negócio que é extremamente importante a gente reparar aqui. Eu acredito que para o brasileiro médio seja uma coisa mais desafiadora. Repare que a maioria das pessoas que pregam o hábito de leitura, a importância do hábito de leitura, elas não têm o hábito de leitura também. São pessoas também que não vivem essa prática. E é uma coisa extremamente importante a pessoa parar para analisar aqui. Tem algumas pesquisas, né, que indicam que o brasileiro médio lê cerca de 2,5 livros por ano. Eu acredito que esse número é um número extremamente otimista, um número muito otimista, até porque, e talvez até um número irreal, até porque eu, pessoalmente, eu conto nos dedos da mão do Lula a quantidade de pessoas que eu conheço que lê algum livro no ano, que lê algum livro durante o ano. Cara, são pouquíssimas pessoas que eu conheço que leem algum livro durante o ano. Assim, um livro completo. Então, assim, a partir desse pressuposto que na nossa sociedade é muito complicado a pessoa ter um hábito de leitura, qual é que é o grande gatilho para que a pessoa adquira esse hábito? Aristóteles dizia que uma experiência fundamental para que uma pessoa torne-se um filósofo é ela experimentar junto, simultaneamente, o sentimento de dúvida e o sentimento de admiração. Ao longo da vida, aparecem várias situações em que nós não sabemos direito como lidar com elas, nós não sabemos de fato o que fazer perante aquela situação. E é justamente isso que deveria ser a principal motivação para que a pessoa busque conhecimento, porque olha, o conhecimento ele abre o teu horizonte de visão para que você consiga conceber quais são as mais variadas possibilidades, para que você aja de acordo com as mais variadas situações. Então é aquilo que eu sempre digo, a nossa vida já é muito difícil, só que ela torna-se mais difícil ainda quando você é burro. E eu acredito que todo mundo deveria ter esse tipo de noção. Resolver um problema, muitas vezes, é uma coisa que é muito complicada. Inclusive, temos aqui alguns vídeos, né, sobre como resolver problemas. Só que, cara, quando você não tem um conhecimento necessário para você resolver esse problema, resolvê-lo torna-se praticamente um milagre. Ele se torna uma barreira praticamente intransponível. Então, assim, essa é a primeira coisa que é necessária para que a pessoa busque de fato ter uma vida de estudos, para que ela consiga sair dessa vivência, que é uma vivência, cara, uma vivência muito próxima da vivência de um animal. Note que a principal faculdade que diferencia o ser humano dos animais é a faculdade mental. É a faculdade mental. Se a tua faculdade mental não é bem desenvolvida, então tu está se aproximando cada vez mais do estado, da situação de um animal. O animal, ele só tem aqueles mecanismos de ação que já vieram com ele na sua memória de fábrica, né? Que já vieram pré-programados nele. Ele só consegue resolver situações de acordo com seus próprios instintos. Com nós, seres humanos, não precisa ser assim, até porque nós temos uma vasta cultura que nos proporciona ter acesso aos mais diversos conhecimentos, às mais diversas vivências. E, evidentemente, uma ajuda muito grande para poder facilitar esse seu trabalho, né, de adquirir cultura, de adquirir conhecimento, é você se inscrever aqui no canal do Reintegrados, onde nós temos frequentemente novos vídeos com temas interessantes, temas importantes para a sua vida, para o seu desenvolvimento pessoal. Não se esqueça de ativar o sino das notificações, deixar o seu comentário, né, seja lá ele qual for. Isso daí é uma coisa que ajuda bastante aqui no canal, ajuda bastante na divulgação. Nunca deixe de comentar. Então, assim, pessoal, essas coisas são extremamente importantes para que você consiga agir na sua vida, para que você saia da condição de ser um bichinho indefeso e comece a ter algum nível de poder de ação. É uma coisa extremamente importante, né, a gente analisar que ainda nós somos seres humanos, a nossa capacidade, nosso poder de ação, ele é muito limitado.
E muitas vezes as pessoas o limita ainda mais. Só que é interessante também que justamente a faculdade mental, no caso a potência humana, que mais nos diferencia dos animais, é aquela que menos a pessoa sente falta, quanto menos desenvolvida ela está. É nítido. Quanto mais inteligente a pessoa vai ficando, mais ela se sente burra. Enquanto mais burra a pessoa é, mais ela acha que é inteligente. Isso é uma coisa incrível. É a mesma coisa que a pessoa dizer: nossa, eu não tenho dúvidas nenhuma sobre física quântica, já de uma vez que eu não sei nada sobre física quântica. É por causa disso, cara. Quando você começa a estudar, as dúvidas vão vindo. O seu estado de incerteza, ele permanece, só que ele se torna um estado de certeza sofisticado, né? Ele fica, né, quando você começa a estudar, por exemplo, quando você começa a estudar filosofia, vai começar a surgir dúvidas como: o que são as 4 causas? Dúvidas como, se a gente pegar a filosofia contemporânea brasileira, né, o que é a paralaxe cognitiva? Como é que esse negócio funciona? Esse tipo de coisa vai aparecer. Coisas que as outras pessoas, dúvidas que as outras pessoas não têm, e por elas não terem essa quantidade tão grande de dúvidas, elas se acham muito espertas. Repare que a pessoa, né, que era descrita como a mais sábia da Grécia Antiga, o Sócrates, pai da filosofia, é aquele que cunhou a frase: eu só sei que nada sei. E aí consistia a sabedoria dele, onde ele tinha noção da sua ignorância. Ele era o único dentre os grandes mestres da Grécia Antiga que tinha noção real da sua ignorância, e era isso que o diferenciava dos demais. Ele sabia aonde ele tinha que buscar o conhecimento, ele sabia aonde ele tinha que se desenvolver. O hábito de leitura, ele começa a partir daí. Começa a partir do seu reconhecimento. O reconhecimento da sua própria ignorância. O reconhecimento da sua própria capacidade, da sua própria incapacidade. Seguido por um desejo muito grande de buscar uma coisa melhor para a sua vida. Pô. Isso é uma coisa que eu acredito que todo mundo deveria ter. Então, nosso vídeo ele vai ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Não se esqueça de dar uma olhada nesses vídeos aqui que estão nas telas finais. De novo, né, de se inscrever, de assinar o sininho das notificações, de deixar o seu like. Agradeço a atenção de todos novamente. Até a próxima. Tchau.